Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula 3, tá? Essa aula vai ser um pouco mais longa que a anterior, a aula 2 foi um pouco mais curta. Nesta aula eu vou apresentar para vocês o critério da integral, o critério da comparação, o critério do limite, o critério da razão e o critério da raiz, tá bem? Bom, o primeiro critério, o critério da integral, a gente já estava usando ele, na verdade, tá? Ele fala assim, se você tem uma série, a gente supõe que existe um número natural P, existe uma função, tá? Essa função tem que ser contínua, decrescente e positiva. Tal que a f aplicada em n nos naturais, tá? É igual ao x de n, para todo n. Então, nessas condições, tem-se, então, vale isso aqui. Se a integral converge, a, a somatória converge, a série converge, e se a integral diverge, então a somatória diverge também, tá? Ela vai ser divergente. A gente já falou desse tipo de... já usou esse critério, tá? E a demonstração é praticamente o que eu fiz nas aulas passadas. Então a gente fez no caso que tinha a somatória de 1 sobre k ao quadrado, tá? E a somatória de 1 sobre k. Nesse primeiro caso a gente viu que a integral ela dava um número, ou seja, a integral convergia, então portanto a série convergia, porque a gente tinha achado uma relação entre as áreas dessa somatória, ou seja, essa somatória representava áreas de retângulos e ela tinha uma relação com a área embaixo da curva, que é a integral. Tá? Então a demonstração passa por isso. Tá? Veja que nesse caso daqui, a função que a gente escolheu, né, para fazer a conta é y igual a 1 sobre x ao quadrado. Tá? E nesse caso daqui, a função é y igual a 1 sobre x, que é essa função f aqui, tá bem? Ou seja, então é a função que ela é contínua, decrescente e positiva. Tá? Que aplicado no n, você tem os elementos da sequência. Tá? Esse é um exemplo que, para você resolver, você pode usar a integral. Então veja que a somatória está começando de 2, né? Então, para descobrir se essa série é convergente ou não, a gente vai usar o critério da integral. Então, assim, note que a função que eu vou definir é f de x igual a 1 sobre x ln de x. Essa função tem que estar nas condições do teorema, tá? Eu vou assumir que isso aqui já é verdade. Então, ou seja, fica como exercício, tá? Então, mostrar que ela satisfaz as condições do teorema. Bom, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a integral. Então, a integral dessa função ficaria integral de x ln de x de 2 até infinito. U igual a ln de x, você vai ter que o du de x é 1 sobre x. E aí, substituindo na integral, você fica com um negócio assim, né? Vai ficar a integral de 1 sobre xu, e no lugar do dx, eu vou estar com x du. Também vai cortar. Vai sobrar a integral de 1 sobre u. Integral de 1 sobre u é ln, tá? ln de u. Tá? Então, isso aqui vai ficar ln do ln de x aplicado nesses extremos. Note que ele está indo para o infinito, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar um ponto A do 2 até um ponto A e vou tomar o limite disso daí quando o A vai para o infinito. Tá? Porque é uma integral imprópria. Calculando esse limite, você vai ver que, bom, o ln, quando o A vai para o infinito, isso aqui vai dar infinito, né? E a segunda parte vai dar ln do ln de 2, tá? Então, quer dizer que isso aqui vai dar infinito. Vai dar infinito menos um número aí, tá? Então, como deu infinito, quer dizer que essa série é divergente, tá? Então, portanto, somatória de 1 sobre k, ln de k, com k de 2 até infinito, diverge. Tá, agora vamos para um outro critério, tá? Esse é um critério muito bom, que é o critério da comparação. O critério da comparação fala assim, suponha que você tem as duas séries, xn e yn, e suponha que existe um natural p, tal que para todo n maior ou igual a p, você vai ter que o xn é menor ou igual ao yn. Então, nessas condições, se o yn converge, o xn converge. E se o xn diverge, o yn diverge, tá bem? Essa somatória diverge. Tá, então vamos passar para a demonstração. Então, nas hipóteses, né, a gente tem que, você está assumindo que existe um natural p, tal que para todo n maior ou igual a p, você tem que os elementos, tá, o xn, são menores que o yn, são todos positivos, tá? Isso é importante, porque a gente vai tentar mostrar. A ideia é mostrar que se isso aqui acontece, eu estou mostrando o primeiro caso, tá? O primeiro caso, só para lembrar, é esse caso aqui, tá? O primeiro caso aqui é quando se o yn converge, o xn converge.
A letra B ou 2 aqui é similar, tá? É análogo. Então, voltando. Então, nós estamos aqui nesse primeiro caso. Então, o que vai acontecer? Você tem... a ideia de mostrar isso aqui é você garantir que essa xn ela vai ser monótona e a somatória vai ser monótona, tá? Por quê? Porque elas são termos positivos, então quando você estiver somando, ela vai estar sempre crescendo. E como essa daqui converge, você vai ter que essa daqui vai ser um limitante superior. Então, portanto, ela vai ser limitada por baixo por zero e por cima por esse número, que é o limite dessa somatória do yn. Então, portanto, ela vai ser, ou seja, é uma sequência monótona e limitada, portanto, é convergente, tá? Bom, mas antes de mais nada, note que a somatória, dizer que a somatória de k de 0 até infinito de xk é convergente, isso é equivalente a dizer que a somatória com k de um certo p até infinito de xk é convergente, tá? Bom, isso é meio que direto, porque se você tem uma quantidade, se você sabe que ela converge para todos a soma de todos os termos da sequência. Se você tira uma quantidade finita, ela tem que continuar convergindo, tá? Ela não poderia divergir. E mesma coisa aqui, se você sabe que a partir de um certo momento ela converge, ou seja, do P para infinito ela converge, se você adicionar uma quantidade finita de termos, isso também não vai mudar a convergência, não vai fazer com que ela diverja. Então a gente vai ter que usar esse resultado aqui, tá bem? Que é um resultado meio que óbvio, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Supondo isso daqui, a gente está nessa condição, que para n maior ou igual a p, vale essa propriedade. Então, para n maior ou igual a p, você vai ter o quê? Você vai ter que a somatória com k de p até n, tá? Estou pegando a soma parcial, no caso aqui, de xk, ela vai ser menor ou igual que a somatória com k de p até n de yn. Por quê? Porque cada termo desse aqui fica menor que o termo desse aqui. Porém, essa soma parcial ela é menor ou igual à somatória de yn com k de p até infinito. Por quê? Porque, bom, essa daqui você sabe que converge, então você sabe que vai dar um número e ela é uma somatória crescente. Então você tem esse resultado. Então, por outro lado, então veja que isso aqui vai ser um número, tá? Isso aqui vai ser um número. Por outro lado, você tem que essa expressão aqui, que eu vou chamar de Sn, tá? Sn é sempre menor ou igual a Sn mais 1. Por quê? Porque são valores positivos, tá? Isso aqui é tudo para n maior ou igual a p, tá? Então você sabe que isso aqui acontece. Então, portanto, daqui você tira que essa sequência de somas parciais é crescente. Tá? Ou seja, monótona. Tá? Ela é monótona e, por outro lado, essa sequência de somas parciais é limitada. Tá? Então, como ela é limitada e monótona, isso implica que essa somatória Sn converge. Tá, mas veja que essa somatória eu estou fazendo de quanto a quanto. Então, ou seja, então você sabe que isso aqui converge com k de p até infinito, xk, converge. Mas por esse resultado aqui de cima que eu falei, você vai ter que é equivalente a dizer que ela converge de zero até infinito. Então, o que a gente provou? A gente provou que se essa daqui, ou seja, a somatória com yk, com yn no caso que eu coloquei aqui, né? Se ela convergir, então você vai ter que essa daqui vai convergir. Tá, aqui é um exemplo de uma aplicação, então a gente vai tentar usar a comparação para resolver, para dizer se essa série é convergente ou não. Aqui nesse caso tem que lembrar de uma certa propriedade que você tem que seno de x é sempre menor que x para x em 0 π sub 2. Tá, então a gente tem que usar isso daqui. Lembra que quando você faz o círculo trigonométrico, né? Você vai ter que, se eu pego o x aqui, veja que o x, quando eu estou considerando tudo em radianos, tá? Então o x é esse comprimento aqui, o comprimento de arco que está aqui, ó. Então esse é o x. E o seno de x é essa altura aqui, ó. Tá vendo? Então aqui é o seno de x. Então sempre você vai ter que, nesse intervalo, que o seno de x é menor que x. E a gente está olhando para seno de 1 sobre k quando o k está indo de 1 para infinito. Então o que você está olhando? Aqui dentro está aparecendo seno de 1,
seno de meio, seno de 1/3. Lembrando que seno de 1 não é 1 grau, tá? Estou trabalhando com radiano, tá? Lembra que 1 radiano, tá? É 57,2 graus. Então, você está trabalhando nesse intervalo daqui, tá vendo? Então, a gente está nessas condições. Então, ou seja, por isso a gente pode falar que 1 sobre K, seno de 1 sobre K, fica menor que 1 sobre K vezes 1 sobre K. E aqui eu vou ter o quê? Desse lado de cá eu vou ter 1 sobre K ao quadrado. E a gente sabe que somatória de 1 sobre K ao quadrado, pelo critério da integral, de 1 aqui, né? Converge. Tá? Então a gente sabe que essa somatória converge, então, portanto, pelo critério da comparação, então, portanto, aquela somatória aqui, que eu vou chamar de asterisco, tá? Então, portanto, asterisco converge. Aqui um outro critério, tá? O critério do limite. Então, suponha que você tenha duas séries, tá? AN e BN, com AN positivo e BN positivo para todo N maior que um certo Q, tá bem? Onde que é um número natural fixo. Então, agora a gente supõe que a gente vai pegar o termo, ou seja, o termo geral de uma sequência, né? Que está dentro da série, e o termo geral dessa outra, e vai dividir os dois. E vai calcular esse limite, tá? Calculando esse limite, a gente tem 3 hipóteses. Veja que são todos positivos. Então, a gente vai ter que ou ele vai ser maior do que zero, ou ele vai ser infinito, ou ele vai ser igual a zero. Se esse limite for maior do que zero, então as duas são convergentes ou as duas são divergentes. Se o L for infinito, quer dizer que se a BN for divergente, então a N também será divergente. E se o L for zero, a gente vai ter que, se BN for convergente, a N também será convergente, tá? Então, ou seja, você tem... Imagina que você ganha uma série que você quer testar a convergência. Aí você pega uma outra que você já sabe se converge ou diverge e pega os termos gerais e faz a divisão e calcula esse limite aqui, tá? Bom, aí calculando esse limite você vai ter essas possibilidades aqui. Então, vamos para a demonstração. Então, eu vou demonstrar o primeiro caso, tá? Que é quando você tem que o limite existe e ele é maior do que zero. Então, quer dizer que se isso acontece, então as duas convergem ou as duas divergem. Note que se isso aqui acontece, ou seja, se o limite disso aqui dá L, então você vai ter que AN sobre BN menos L fica menor que epsilon para todo N maior com certo N0. Tá? Aqui a gente tem a condição do P e tal, mas pensa que o N0 é um cara que é maior que P. Tá? Aí a gente já fica dentro das hipóteses do teorema. Bom, isso aqui vale, ou seja, isso aqui vale para todo epsilon. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um N0 que satisfaz isso. Tá? Então, aqui, isso aqui acontece para todo N maior que N0. Bom, então o que se pode fazer? Se isso aqui é verdade, então você vai ter que AN sobre BN fica menor abrindo o módulo, né? L mais epsilon e L menos epsilon. Então o que eu posso fazer? Como isso aqui é verdade para qualquer epsilon, então eu vou tomar epsilon como sendo L sobre 2. Tá? Por quê? Porque eu quero só um número que fique positivo aqui desse lado, de preferência. E para eu achar uma relação entre os dois termos gerais. Tá? Então a ideia é aplicar o teorema da comparação. Então veja que se eu tomar epsilon como sendo L sobre 2, isso aqui vai ficar L sobre 2 menor que AN sobre BN, que fica menor que 3L sobre 2. Tá? Então daqui você tira que o AN vai estar entre BN L sobre 2 e 3L sobre 2 BN. Tá bem? Então daqui a gente aplica o teorema da comparação. Note que se você sabe que o AN converge, então você vai tirar que o BN converge. Por quê? Porque isso aqui é só uma constante que está multiplicando. Tá? Então eu poderia tirar para fora da somatória. Então se essa converge pelo critério da comparação. E por outro lado, se essa diverge, você vai ter que a BN diverge. Tá? Então por isso que a gente chega no resultado, que ambas convergem ou ambas divergem. Tá? Então temos o resultado pelo critério da comparação. Muito bem, aqui nós temos um exemplo que a gente vai fazer usando o critério do limite, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente poderia tentar usar o critério da integral, o critério da comparação, tá? Mas vamos usar esse outro critério. Então,
Nesse caso daqui, eu vou comparar com a série 1 sobre K. Por quê? Porque eu acho que essa série diverge. Tá? Eu tô achando que essa série diverge. Então, eu vou tentar usar essa aqui, porque essa aqui eu sei que diverge. Tá bem? Então, eu vou fazer a divisão. Então, vai ficar 1 sobre ln de K dividido por 1 sobre K. E eu calculo esse limite quando o K está indo para o infinito. Bom, então isso aqui vai ficar igual ao limite, né, de K sobre ln de K. Tá, e aí por L'Hopital nós temos que isso aqui vai ficar igual a limite 1 sobre 1 sobre K, que vai dar infinito. Então, voltando no critério, você viu que esse limite deu infinito. Então, quer dizer que se a Bn for divergente, a N também será divergente, tá? Então, como eu dividi por uma aqui é divergente, então eu sei que a de cima também é divergente. Bom, aqui nós temos um outro critério chamado critério da razão, tá? Esse critério fala assim, se você tem uma série de termos estritamente positivos, suponhamos que o limite seja igual a L, então você está pegando o xk mais 1 sobre xk, está calculando esse limite, e esse número vai dar um número L, pode ser finito ou infinito, tá? Então, nesse caso, se ele é menor do que 1, a série converge, se ele é maior do que 1, a série diverge, tá? E se ele for igual a 1, você não consegue concluir nada, tá bem? Bom, então aqui eu já vou passar direto para um exemplo, tá? Mas eu sugiro vocês que procurem nos livros lá, pode ser no Stuart, no Guidorize, tem as demonstrações. É interessante você ver as demonstrações para ver como que está funcionando as coisas, tá? A teoria, como que ela tá encaixada. Então, então eu vou testar esse daqui usando esse critério. Então, eu vou chamar de xk, esse termo 2k, k fatorial. Então, esse critério da razão fala que a gente tem que fazer xk mais 1 sobre xk e calcular o limite quando o k vai para o infinito. Bom, então calculando esse limite vai ficar quanto? Esse limite vai ser igual a limite quando o k está indo para o infinito. Veja que eu não precisava escrever, porque está sempre as coisas indo para o infinito nesse caso. 2k mais 1 sobre k mais 1 fatorial. Aqui eu já vou inverter a fração, né? Essa fração do xk aqui vai inverter, vai ficar k fatorial sobre 2 elevado a k. Tá bem? Lembrando que k mais 1 fatorial é k mais 1 vezes k fatorial. Então vai cortar, né? E aqui tem o 2 elevado a k mais 1 em cima e o 2 elevado a k. Então também vai cortar. Então esse limite vai ficar igual a limite de 2 sobre k mais 1. Tá? Eu já vou abandonar o limite aqui embaixo porque sempre está indo para o infinito. Tá? Bom, esse limite vai dar zero. Bom, como esse limite dá zero, então pelo critério da razão, né, a gente está vendo que, portanto, é convergente. Então, portanto, somatório de 2 elevado a k fatorial, né, é convergente. Aqui eu vou falar mais um critério, tá, que é, na verdade, o último critério, é o critério da raiz. Então, o critério da raiz, você tem uma somatória de termos estritamente positivos, tá, todos positivos, e aí você calcula, então, para você descobrir se ela converge ou não, você calcula a raiz késima desse termo geral. Isso vai dar L, ou seja, esse número pode ser um finito ou infinito. Tá? Então, se for finito, o que acontece? Ou ele é menor que 1 e a série converge, ou ele é maior que 1 ou infinito, tá? A série diverge. Pode acontecer o caso dele dar igual a 1. Se ele dá igual a 1, o critério não revela nada, ou seja, você não tem como decidir o que está acontecendo. Tá? Então, um exercício é vocês pensarem, tipo, além de olhar a demonstração, como eu falei da outra, né? Pensar em séries, quando que uma série dá 1, tá? Se você calcular, por exemplo, somatória de 1 sobre k, a gente sabe que essa série diverge. Então, o que acontece se eu tivesse a raiz késima desse termo aqui? Quanto que dá esse limite, tá? Você vai ver que vai dar 1. Então, nesse caso, você não consegue revelar nada, tá? E existem algumas séries que convergem, que você também joga no critério e dá 1. Então, também você não consegue concluir nada. Então, é bom fazer bastante exercício para você ficar mais fácil de visualizar. A hora que você olha um exercício desse, você já consegue dizer se converge ou não. Tá, aqui a gente vai apresentar o último exemplo, tá? Esse exemplo aqui vai ser usando o critério da raiz. Então, o último exemplo da aula. Vamos tomar a raiz desse termo geral aqui. Então, a raiz vai ficar, então, é o limite quando o k vai para o infinito, né? Da raiz késima, tá? Desse termo que está aqui dentro. K terceira
sobre 3 elevado a k. Veja que esse critério é bom quando tem potências do k aqui, tá? Em algum momento. Por quê? Porque vai cortar. Então esse limite vai ficar assim, ó, limite quando k vai para o infinito é de 1/3, porque já vai sair para fora da raiz késima, da raiz késima de k a terceira. Raiz késima de k a terceira. Bom, agora quanto dá esse limite aqui? Então, olhando para esse limite, note que eu posso escrever isso aqui assim, né? Raiz késima de k a terceira, eu posso escrever como sendo e elevado a ln da raiz késima de k a terceira, que vai ser igual. Eu estou fazendo isso para poder aplicar alguma coisa nesse limite, tá? Então aqui nesse caso eu estou fazendo isso aqui para aparecer um L'Hopital aí. Então vai ficar e, agora a 1 sobre k, que é a raiz késima, vai cair para frente do logaritmo. Então vai ficar 1 sobre k ln de k a terceira. Bom, e aqui eu consigo aplicar L'Hopital, né? Tipo, esse limite aqui, ó, limite de ln de k a terceira sobre k, quando k vai para o infinito, né? Por L'Hopital, vai ser igual a... Veja que esse 3 aqui eu posso tirar para frente aqui também, né? Tá? Então, pela propriedade do logaritmo. Então, tirando para frente, vai ficar o 3 aqui fora. Então, já vai ficar só o ln de k sobre k. Então, por L'Hopital, isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar limite de ln de k, 1 sobre k, usando o L'Hopital já, e embaixo 1. E esse 3 ficou aqui na frente multiplicando, tá? Já multiplicando toda a expressão aqui. Bom, então isso aqui vai dar quanto? Quando o k vai para o infinito, isso aqui vai para zero, né? Então isso aqui vai dar zero. Bom, se esse limite aqui vai dar zero, aqui em cima, como o e é a função contínua, você vai ter que i elevado a zero vai ser 1, tá? Então quando você calcular esse limite aqui, isso vai ficar 1/3 vezes 1. Então vai ficar 1/3, que é menor que 1. Então se é menor do que 1, então isso implica, tá, que essa somatória com k terceira de 3 elevado a k de zero a infinito, converge, tá? A gente vai terminar a aula por aqui, tipo, tente fazer mais exemplos. Eu poderia ficar fazendo exemplos aqui de casos que convergem, que divergem, quando dá infinito, quando dá 1, tá? Então, olhem nos livros lá, no Guidorizi, no Sturt, que vocês vão ver mais exemplos aí. Abraço.